Olá, galera. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do coagulograma e na aula de hoje nós vamos aprender como analisar e interpretar esse exame hematológico. Nós vimos na última aula que o coagulograma ele é um exame invasivo e que tem como objetivo avaliar o sistema de coagulação sanguínea. E esse exame ele traz para a gente uma análise temporal de todo o processo de coagulação. Na última aula, em coagulograma parte 1, nós aprendemos que o processo de coagulação sanguínea ele tem início a partir do momento em que há uma lesão endotelial ou uma lesão vascular. A partir dessa lesão, as plaquetas são ativadas, aderem ao colágeno ou ao endotélio vascular e, com isso, liberam substâncias que ativam a cascata de coagulação. E aí ocorre uma série de ativação de fatores ou proteínas da coagulação que culmina com a solidificação do coágulo. Então, ao final do processo de coagulação, há a formação de um trombo ou coágulo, que nada mais é do que uma rede de plaquetas e elementos sanguíneos envoltos em fibrina. Agora, gente, esse processo todo, desde a lesão vascular até a formação de um coágulo, demora um certo tempo. E é exatamente informação sobre o tempo que ocorre a formação do coágulo é que o coagulograma traz para a gente. Então, observe aí no exame que todos os resultados estão relacionados ao tempo. Então, veja que tem aí tempo de sangria, tempo de coagulação, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcialmente ativado e somente um item que é quantitativo, que foge dessa análise temporal, que é a contagem de plaquetas, que traz um valor quantitativo, um valor numérico a respeito da quantidade de plaquetas. Então, observando que o coagulograma ele traz uma análise temporal, a gente deve lembrar que o processo de coagulação do sangue ele é dividido em 3 etapas. E essas 3 etapas, pessoal, está aí dentro do coagulograma. Então, nós vimos lá que o mecanismo hemostático, que é o que comanda esse processo de coagulação do sangue, ele é dividido numa fase primária, onde ocorre ativação, adesão e agregação de plaquetas. E essa fase é sucedida por um processo secundário, que é a cascata de coagulação. Agora, essa cascata de coagulação ela só acontece se o processo de ativação, adesão e agregação plaquetária ocorrerem de maneira adequada, porque são exatamente as plaquetas que liberam fatores responsáveis por ativar essa cascata de coagulação. Agora, depois que o coágulo é formado e ocorre o reparo vascular através da divisão celular do endotélio íntegro, esse coágulo pode ser removido do vaso sanguíneo e aí a terceira fase do mecanismo hemostático, conhecido como fibrinólise, que é responsável por remover esse coágulo. Então, se a gente analisar novamente o coagulograma, todas essas 3 fases estão aí. Então, o tempo de sangria, por exemplo, esse primeiro item aí, ele traz informações sobre a hemostasia primária. Em quanto tempo a plaqueta consegue ser ativada, aderir ao endotélio ou ao colágeno e iniciar o processo de agregação. Tá? Agora, o tampão plaquetário primário, que é formado no início do processo, ele é solúvel, ele é sensível. O mínimo de agressão é suficiente para poder quebrar esse tampão plaquetário primário e o indivíduo voltar a sangrar. Agora, logo embaixo, a gente tem o tempo de coagulação. Esse tempo de coagulação é o tempo em que todo o processo aconteceu, desde a hemostasia primária até a hemostasia secundária, que tem a cascata de coagulação aí inserida no final. Então, o detalhe é que o tempo de coagulação ele envolve a formação do coágulo por uma via intrínseca e por uma via extrínseca. Então, cabe a gente analisar outros tempos aí no coagulograma que estão relacionados exatamente a essas 2 vias. Então, o tempo de protrombina, por exemplo, ele traz informações sobre a ativação ou a formação do coágulo pela via
extrínseca. E o tempo de tromboplastina parcialmente ativada traz informações sobre a via intrínseca. Mais para frente a gente vai adentrar mais a respeito dessas duas análises temporais aí. Então, primeiramente, vamos começar a análise partindo do elemento primordial no início do mecanismo hemostático, que nós já aprendemos e vimos que são as plaquetas. Então, toda vez que vocês pegarem um coagulograma, devem olhar logo de imediato para a contagem de plaquetas. Porque se tiver alteração na contagem de plaquetas, todo o processo ficará alterado também, uma vez que são as plaquetas que iniciam todo o mecanismo hemostático. E aí a gente vai ter três possibilidades, porque a ideia da análise segue o mesmo princípio lá da gasometria e do hemograma. A gente vai pegar o resultado do paciente e comparar com o valor de referência. Tá? Então a gente pode encontrar o resultado dentro da referência, abaixo da referência ou acima da referência. Então, quando a gente pegar lá o item contagem de plaquetas, a gente vai olhar o valor de referência e observar o resultado do paciente. Se esse resultado estiver abaixo, o nome que a gente vai dar vai ser trombocitopenia. Ele indica a redução na quantidade de plaquetas. Mas se esse valor de contagem de plaquetas estiver acima da referência, o nome que a gente vai dar é trombocitose. Tá ok? Só para que vocês não confundam a nomenclatura, é porque trombócito é o nome verdadeiro da plaqueta, tá? Então é por isso que usualmente nós utilizamos como nomenclatura a trombocitose e a trombocitopenia para indicar as alterações quantitativas relacionadas a esses elementos. Depois que a gente avaliar a quantidade de plaquetas, a gente vai para o próximo item, que é analisar o tempo de sangramento. Esse tempo de sangramento está relacionado à qualidade das plaquetas. Como a gente sabe que a plaqueta ela passa por três processos, que é ativação, adesão e agregação, qualquer um desses três aspectos podem estar alterados, e isso inviabiliza que a plaqueta consiga conter primariamente o processo hemorrágico. Tá? Então, o processo de ativação, adesão e agregação de plaquetas deve acontecer entre 1 e 4 minutos. Um outro elemento que a gente avalia também no coagulograma, logo depois do tempo de sangramento ou o tempo de sangria, é o tempo de coagulação. E esse tempo avalia a qualidade das proteínas ou fatores da coagulação. E o tempo normal, o valor de referência, é de 4 a 10 minutos. Então vamos ver o que acontece se a gente encontrar um tempo de sangramento alterado ou um tempo de coagulação alterado. Primeiramente, vamos ver o que acontece com as alterações do TS, ou tempo de sangramento. Que informações nós podemos tirar a partir dessas alterações aí. Então, quando a gente encontrar um tempo de sangramento diminuído, ou seja, abaixo de 1 minuto, isso não tem importância diagnóstica para a gente, porque pode ser que não tenha havido uma lesão vascular suficiente e é por isso que o sangramento parou tão rápido, exatamente porque não houve uma lesão que permitisse que o indivíduo desenvolvesse um quadro de hemorragia. O que vai importar, então, de fato, no tempo de sangramento é se ele tiver aumentado, tá? Porque ele pode indicar basicamente 4 problemas. Ou está relacionado com causas primárias da coagulação, que são chamadas de trombocitopenias idiopáticas. São aqueles casos em que o indivíduo apresenta reduções de plaquetas sem explicação. E aí, com isso, o tempo com que o indivíduo permanece sangrando fica maior. Mas uma outra causa desse aumento de tempo de sangramento e, consequentemente, de uma redução na qualidade das plaquetas seria o indivíduo que apresenta defeitos vasculares. E aí é o caso daquelas pessoas que apresentam veias varicosas, tromboflebite, tendência à trombose venosa profunda, né? Então, esses pacientes diabéticos e tal, que tem algum defeito nos vasos sanguíneos, podem, de certa forma, vir apresentar um aumento no tempo de sangramento. Um outro caso seria de pacientes renais crônicos e que estão passando por um estado, né, chamado de uremia, em que o rim não consegue filtrar
adequadamente os resíduos tóxicos do organismo e aí acaba acumulando uma grande quantidade de ureia e creatinina no sistema sanguíneo. Isso também prejudica a atividade das plaquetas. Se não for nenhuma dessas três causas, trombocitopenia, defeito vascular, uremia, provavelmente é porque o paciente está usando algum medicamento anticoagulante ou antiplaquetário, que faz com que esse processo hemostático fique mais lentificado do que o normal. Tá ok? Então, o que importa em relação ao tempo de sangramento é quando ele estiver aumentado, que ele pode indicar essas 4 situações aí que eu coloquei. Quando ele estiver diminuído, isso não tem importância diagnóstica, tá certo? O próximo item, depois de tempo de sangramento, seria o tempo de coagulação. Quando esse tempo está reduzido, ou seja, abaixo de 4 minutos, pode indicar que o indivíduo tem um excesso de plaquetas. E a esse nome nós damos trombocitose. Ou então o indivíduo, por algum processo de terapêutico ou de patológico, vinha a ter coagulação intravascular disseminada, que é o caso de indivíduos que são submetidos a grandes cirurgias, pacientes que são submetidos a hemodiálise ou aqueles que são picados por animal peçonhento, nos casos de ofidismo. E aí sim, a inoculação de algum veneno pode induzir a um processo rápido de coagulação do sangue. Agora, quando o tempo de coagulação está aumentado, acima de 10 minutos, a principal causa é a deficiência de algum fator da coagulação. E a deficiência de algum fator da coagulação é o que caracteriza a hemofilia. Existem 4 tipos de hemofilia e cada um desses tipos é representado ou caracterizado pela deficiência de um ou mais fatores da coagulação. Mas também o indivíduo pode ter problema hepático, uma vez que é o fígado responsável pela síntese desses fatores. Pacientes também que têm glomerulonefrite, que é a inflamação dos glomérulos, acaba perdendo na urina uma grande quantidade de elementos sanguíneos, e dentre eles alguns fatores da coagulação. Ou então se o paciente tiver carência nutricional, como déficit de cálcio ou de vitamina K, que também interfere diretamente no processo de coagulação, principalmente pela via extrínseca, que depende do cálcio e da vitamina K. Tá ok? Bem, depois que a gente avaliou a contagem de plaquetas, observou o tempo de sangramento e o tempo de coagulação, é importante que a gente avalie como é que está a via intrínseca do processo da cascata de coagulação e como está a via extrínseca. Então, para isso, a gente tem outros 2 tempos, que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, que avalia o tempo de formação da tromboplastina pela via intrínseca. Esse processo de cascata de coagulação, nós já discutimos ele na aula passada. Então, se vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito disso, de onde é que está a tromboplastina aí nessa história, dê uma acessada em Coagulograma parte 1, que lá eu explico direitinho como é que ocorre esse processo de cascata de coagulação pela via intrínseca e pela via extrínseca. Então, o valor normal aí do tempo de tromboplastina parcialmente ativada é que seja menor do que 35 segundos. Ou seja, para ocorrer toda aquela ativação pela via intrínseca da cascata até ativar a tromboplastina, tem que ser inferior a 35 segundos. Tá? Se esse tempo tiver acima de 35 segundos, indica a deficiência do fator 9 ou do fator 8, que são fatores que compõem a via intrínseca. Na maioria dos casos, é a deficiência do fator 8, que indica o caso de hemofilia tipo A. Já a deficiência do fator 9 é mais raro, tá? E indica hemofilia tipo B. De qualquer forma, é o médico que vai determinar qual é o fator que está em falta para fazer a reposição. Para a gente, o que importa é que esse indivíduo, tanto com a deficiência do 9 ou com o do 8, esse paciente vai ter um aumento no tempo de coagulação provocado por uma alteração da via intrínseca da cascata de coagulação. Tá? Essa parte do exame, esse elemento do coagulograma, ele é importante, muito útil na monitorização de pacientes que estão fazendo uso de alguma droga anticoagulante. Tá? E, obviamente, alterações nesse tempo afetam o tempo total de coagulação. Então, deixem registrados isso aí.
Quando a gente observar o tempo de coagulação, a gente tem que sempre lembrar que existe uma via intrínseca e uma via extrínseca. Quem traz informações sobre a via intrínseca é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada. E quem traz informações sobre a via extrínseca é o tempo de protrombina. Tá? Como está aí no slide, esse é o tempo que avalia a formação da tromboplastina pela via extrínseca. Tá? Ele determina a atividade de uma substância ou de um elemento importantíssimo aí, que é a protrombina. E esse tempo de ativação da protrombina, para ser considerado normal, deve ser entre 10 e 14 segundos. Quando ele está alterado, indica a deficiência do único fator que compõe essa via, que é o fator 7. Se não for deficiência do fator 7, é deficiência do cálcio ou da vitamina K, que são elementos essenciais para que o 7 consiga ativar o 10 e dar prosseguimento à cascata de coagulação. E, da mesma forma que o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, a alteração do tempo de protrombina também afeta o tempo total de coagulação. Bem, então aí está a descrição de quais itens a gente deve avaliar no coagulograma. Mas para que a gente possa estabelecer uma relação adequada a respeito do que a gente deve tirar de resultado desse exame, vamos associar o coagulograma com um caso clínico, tá ok? Então vamos lá para um caso clínico 1, para que vocês possam compreender como esse exame ele está relacionado com o processo de abordagem fisioterapêutica da maioria dos pacientes. Então veja aí, que é o caso de uma criança do sexo masculino, de 8 anos, que vem ao pronto-socorro com a história de 3 dias de uma artralgia em grandes articulações e lesões purpúricas em membros inferiores. Referia um quadro gripal uma semana antes do início das queixas atuais. Negava ingestão de drogas e episódios anteriores de sangramento. Ao exame físico, apresentava como único dado positivo lesões purpúricas elevadas no abdômen, membros superiores e membros inferiores, onde predomina nos últimos, nos membros inferiores. Então, o ponto-chave desse caso clínico são essas lesões purpúricas. Porque púrpura é um tipo de hemorragia interna, tá? Normalmente a púrpura ela acontece muito em idosos e em pessoas que têm alterações do nível de plaqueta. Então, se o indivíduo está tendo algum processo hemorrágico, o melhor exame para trazer informações a respeito da doença do paciente seria o coagulograma, tá? Porque ele traz exatamente informações sobre o mecanismo de coagulação do sangue que visa conter um processo hemorrágico. Então a pergunta é, por que essa criança está apresentando essas lesões purpúricas? Por que ela está apresentando esse tipo de hemorragia interna? Será que não há um problema na coagulação desse indivíduo? Então a gente usa o coagulograma para obter tais informações. Tá? Então os itens que a gente avalia são esses, né, como a gente já havia discutido anteriormente, e aí a gente começa o processo. Observando aí o tempo de sangria, ele deu 6,78 minutos, quando o normal é de 1 até 3. Então, a qualidade das plaquetas está alterada. Quando a gente olha o tempo de coagulação, ele também está afetado, está levemente alterado. Está 11,2 minutos, quando o normal é de 4 até 10. Observando que o tempo de coagulação está alterado, é importante que a gente descubra se é na via intrínseca ou na via extrínseca. Olhando a via extrínseca, a gente observa que ele está normal, uma vez que a referência diz que deve ser entre 10 e 14 segundos. O do paciente aí deu 12,8. E quando a gente avalia a via intrínseca, deu 29,5 segundos, quando o normal deveria ser menor do que 35. Ou seja, o tempo de coagulação alterado provavelmente ocorreu por uma alteração na qualidade das plaquetas. Agora, por que é que essas plaquetas perderam a sua qualidade? Será que elas realmente perderam a qualidade ou será que elas estão em pouca quantidade? Quando a gente avalia o último item lá do exame,
as plaquetas, a gente observa que ela está abaixo do valor de referência. Então está explicado o motivo pelo qual o indivíduo está demorando tanto para iniciar o processo de coagulação. Exatamente porque ele está tendo uma trombocitopenia. Vocês lembram lá anteriormente que eu falei que as alterações do tempo de sangria podem ser provocadas ou por trombocitopenia, ou por defeitos vasculares, ou por uremia, ou por uso de anticoagulante. No caso clínico, foi dito que o paciente não faz uso de drogas, de medicamento. É uma criança, portanto não tem insuficiência renal crônica e nem apresenta nenhum tipo de defeito vascular. E é evidente no exame que o paciente apresenta uma redução do número de plaquetas. Então aí a gente chega ao diagnóstico desse coagulograma, onde a gente consegue estabelecer aí que o indivíduo tem uma redução no quantitativo de plaquetas e isso acabou afetando o tempo de sangramento e o tempo de coagulação. Vamos ver isso agora, esse mesmo processo, só que num outro caso clínico, no caso clínico 2. Bem, esse caso clínico traz a seguinte informação: de uma menina de 10 anos que procura um hematologista para avaliação pré-operatória. Ela será submetida a uma amigdalectomia eletiva e como ela tem história anterior de discreta tendência hemorrágica, como epistaxe e um sangramento anormal após exodontia, então ela foi encaminhada para uma avaliação. E relatava ainda que havia uma tendência hemorrágica na família. Então, como suspeita diagnóstica, se a criança tem aí episódios de sangramento ao retirar um dente, ao ter sangramento nasal sem nenhum tipo de lesão prévia, e ainda por cima tem história familiar de tendência hemorrágica, a gente já pode pensar numa doença hereditária que afeta o processo de coagulação, que é a hemofilia. Agora, para a gente confirmar se é hemofilia, a gente vai ter que avaliar o coagulograma, tá? Então, o ponto-chave desse caso clínico aí é o fato da criança ser submetida a uma cirurgia eletiva para retirada das amígdalas e o fato dela ter tido uma tendência hemorrágica, com epistaxe e sangramento após exodontia. Isso indica para a gente que ela tem algum problema relacionado ao sistema hemostático, ao sistema de coagulação sanguínea. Então a gente busca no coagulograma obter essas informações. Então vamos dar uma analisada aqui. Primeiramente, os 5 itens aí que devem ser analisados, e analisando um por um a gente percebe que o tempo de sangria está normal, está dentro do valor de referência que deveria ser de 1 a 3 minutos. Mas o tempo de coagulação está bem alto, está demorando quase 19 minutos, quando o normal seria de 4 até 10 minutos. Então, gente, se tem um problema no tempo de coagulação, é porque pode ter alguma alteração ou na via intrínseca ou na via extrínseca do processo. Então cabe a gente agora tentar descobrir aonde é que está o problema. Aí a gente olha o tempo de protrombina e percebe que ele está normal, está dentro da normalidade, que é de 10 a 14 segundos. Deu aí 11,17 segundos. Agora, quando a gente vê o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, é aí que está o problema, porque o dele deu 58,2 segundos, e nesse caso está bem acima dos 35 segundos que é considerado normal. Então esse paciente ou essa paciente tem um problema na via intrínseca da cascata de coagulação. E nós vimos que normalmente quando esse tempo está aumentado, indica a deficiência ou do fator 9 ou do fator 8. Independente da causa, essa paciente ela pode ser considerada uma paciente hemofílica. Quando a gente observa o último item para ver se era redução de plaqueta, percebemos que não, que ela tem uma quantidade normal de plaquetas dentro do valor da referência. Então, quando a gente tem o TTPA, o tempo de tromboplastina aumentado, isso indica problemas com hemostasia secundária, que pode ser déficit de algum fator da coagulação, pode ser problema hepático, pode ser glomerulonefrite ou pode ser carência nutricional. Então, a gente descarta aí problema hepático, glomerulonefrite, porque não foi relatado nada no caso da paciente que pudesse ter relação com doença do fígado ou doença renal. Além disso, a gente descarta também a carência nutricional, porque foi perceptível que no exame não foi uma deficiência de elementos nutricionais, e sim de um fator da coagulação. Então, o diagnóstico dessa criança aí
é que ela tenha esse déficit de algum dos fatores. E como a via intrínseca pode ser a alteração do 9 ou do 8, independente de qual seja o fator que está alterado, essa criança é uma criança hemofílica. Ela tem hemofilia. Para o fisioterapeuta, ele saber disso é fundamental, principalmente se ele for manipular essa paciente com alguma conduta mais agressiva e que confira uma pegada mais forte na paciente, ou que a terapêutica induza algum tipo de microlesão. Se a conduta do fisioterapeuta for provocar algum tipo de sobrecarga no paciente, esse indivíduo pode vir apresentar distúrbios relacionados à coagulação, uma vez que ele é hemofílico, tá? Então, essa é a explicação do coagulograma. Percebam que não tem tanta nomenclatura quanto aos outros exames, e dele a gente tira informações relacionadas a como é que está o funcionamento do sistema hemostático, se é uma alteração primária ou se é uma alteração secundária do processo de coagulação. O nosso próximo assunto vai ser sobre o eletrocardiograma, e mais para frente nós discutiremos aí a integração de todos esses exames que a gente discutiu até o presente momento.